Olá, estamos começando mais um Waycast, o podcast sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, especialmente para você aí que está se despertando nesse caminho da evolução, de querer se conhecer mais. E sempre vamos estar recebendo aqui convidados super especiais, profissionais e pessoas que estão trilhando esse caminho, que estão se descobrindo, que estão nesse processo de evolução, para poder compartilhar suas histórias, compartilhar também ferramentas. Existem inúmeras ferramentas aí à disposição para sermos pessoas cada vez melhores. E hoje a nossa convidada é a Fernanda, que é terapeuta vibracional sistêmica, e ela vem aqui contar a história dela, essa trajetória linda que ela tem, e também apresentar os trabalhos, as ferramentas dela e o poder que ela tem na vida da gente de transformação. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E eu vou estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história, do meu aprendizado e saber que se eu posso, todos nós também podemos transformar a nossa vida, né, através da autorresponsabilidade. Esse é o primeiro passo para o autoconhecimento. Perfeito. E é isso mesmo. É importante quando a gente traz aqui histórias para serem referências, né? As pessoas podem se inspirar, às vezes está passando ali pelaquela mesma situação, e ouvir a outra pessoa falando e como ela saiu daquilo, como ela superou e o que ela buscou, pode ser uma luz ali para quem está precisando nesse momento. Com certeza. Eu falo que todos nós somos iguais, porém diferentes. Mas eu acredito que a história de uma pessoa pode levar para outra, que ela pode seguir um caminho melhor. Não precisa, às vezes, passar pelo mesmo processo, né? Pode encurtar um processo. Então, eu acredito que pessoas somam na vida das outras. Muito. E para começar aqui o nosso episódio, Fernanda, a gente adora uma história. Então, assim, conta pra gente quem é a Fernanda nesse mundo. Então, eu estou, né, nessa dimensão como Fernanda Trindade, né, atualmente terapeuta vibracional sistêmica. Vim aí de uma família onde meu pai era comerciante e sempre trabalhando na área da comunicação. Né? Eu me formei em administração, um bacharelado em marketing, mas naquela época o marketing era completamente diferente do que o marketing de hoje, mas eu não quis seguir o trajeto, pois naquela época eu lembro que pegava uma caneta Bic e falava, você tem que transformar isso num objeto de desejo de uma pessoa. Eu falei, não, a gente pode muitas vezes ter outros desejos e eu não vou querer manipular nenhuma pessoa para com que ela acredite naquela verdade, que às vezes é uma verdade minha e não do outro. Então, eu sempre trabalhei nessa área comercial, sempre fazendo trabalhos sociais, trabalhos voluntariados, e sempre trabalhando com pessoas. Nesse decorrer do tempo, muitas histórias aconteceram, eu saí dessa área comercial e comecei a fazer vários cursos na área de terapias. Né? Antes de começar a trabalhar, eu validava os processos com alguns amigos, fazia muitas oficinas gratuitas, porque eu queria saber se aquilo ali estava certo para me preparar para o mercado. Uhum. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que todos nós temos muitas facilidades, mas a gente tem que ter um compromisso de fazer uma coisa correta. Né? Não é simplesmente eu pegar e ler uma página, já estou pronta e preparada. Quando você vai falar, quando você vai tocar na vida de um outro ser humano, você tem que entender que ali tem uma alma por trás. Sim, Ali tem muita responsabilidade. Totalmente. Ali tem uma bagagem emocional, ali tem uma infância, ali tem uma história que a gente não sabe o que está. Então, você precisa ter esse olhar mais integrado para as pessoas, sabe? Foi assim que começou um pouco a minha trajetória. Não, e assim, o que te levou a sair dessa área comercial para poder entrar nessa área de terapias? Então, foi o amor. É porque eu vi a necessidade das pessoas. Muitas pessoas já me procuravam. E eu não era terapeuta na época. E aí, como fazendo esses trabalhos sociais, eu fazia um trabalho chamado atendimento fraterno. Então, eu já tinha
essa habilidade de conversar com as pessoas. E aí, nesse decorrer, as pessoas foram aumentando, o volume de pessoas foram aumentando. Eu falei, uai, será que eu estou precisando agora já de mudar? E eu estava um pouco cansada, vindo de um trabalho no comércio, e 20 anos trabalhando na área comercial, assim, de atendimento ao público direto. Eu falei, olha, talvez seja uma oportunidade de fazer aquilo que eu amo, né, e continuar trabalhando. E aí eu comecei a fazer os cursos. Não larguei a profissão, né? Continuei estudando, continuei trabalhando. E na hora que eu me vi realmente um pouco preparada, já estava nessa conexão com o universo, eu falei assim, agora vai. E aí eu tive coragem. Muitas pessoas me criticaram. Eu comecei os cursos em 2018, mas a hora que eu resolvi mesmo parar e iniciar essa trajetória foi em 2021, que a gente estava em plena pandemia. Nossa, então a sua virada aí de vida mesmo aconteceu em plena pandemia. Em plena pandemia. Foi aí que eu resolvi de vez e falei, não, agora eu vou viver de terapias. E aí eu comecei na minha casa. É como se fosse também um chamado, então, né, Fernanda? Porque num período onde as pessoas estavam, além da doença, né, da Covid, adoecidas também emocionalmente, mentalmente. Totalmente. Muitas pessoas, eu lembro que na época do Covid eu fiz muitos atendimentos sociais, né? Eu ainda tenho um projeto, que mais para frente eu vou falar com pacientes oncológicos, quando eu falar dessa parte. Mas foi ali que eu comecei. E aí eu recebi muitas críticas, né? Você é doida e tal. Na época eu trabalhava numa outra empresa e o meu gerente falou comigo, você vai ter coragem, você vai morrer de fome. Você vai ter que voltar. Aí eu falei, não, eu confio. E essa questão da confiança, Kátia, ela é tão certa que quando você tem um propósito e quando você confia, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque eu, Fernanda, vejo da seguinte forma. Primeiro eu sirvo, depois eu recebo por isso. Quando você inverte essa ordem, a tendência é dar errado. Porque você coloca em primeiro lugar o ganho financeiro. Nessa dimensão, a moeda de troca é o dinheiro. Uhum. Mas eu acredito que a gente tem N formas de trabalhar essa questão. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha alguns assistidos, porque a gente não pode falar paciente, né? Assistidos, é só a medicina. E na hora que ele ia me pagar, eu falava para ele assim, paga essa conta de luz aqui para mim. Aí ele olhava para mim e falou, sabe por quê? Você vai me dar o dinheiro e eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos encurtar o processo? É uma troca. Eu estou trocando, estou te dando o meu serviço, você está me pagando. E esse dinheiro já tem uma finalidade. Então, eu vejo que as pessoas que hoje em dia, eu sei que o dinheiro ele é fundamental nas nossas vidas, né? Mas se você coloca ele em primeiro lugar de tudo, o sacrifício às vezes é muito maior para que ele chegue. Ele não chega com leveza. Né? Tem um mantra que eu gosto muito no Barras de Axis, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando você tem essa certeza, não tem como dar errado. E foi aí que eu comecei minha trajetória. Foi nessa área. E a gente pode até dizer também a questão que o universo ele vai conspirando ali, né? Ele quando conspira... Quando você está nessa frequência. Frequência. E aí ele vai atraindo pessoas e situações que estão ali na mesma vibração, na mesma sintonia. Não tem como, sabe? E várias coisas aconteceram na minha vida e até hoje acontece, né, de acordo com a frequência. Então, quando eu vejo... Porque eu sou um ser humano, então às vezes a minha frequência está baixa. Sim. Eu até falo com o pessoal que me segue no Instagram, gente, frequência baixou? Vamos resolver isso rápido. Põe uma música, tá dirigindo? Põe uma música, canta, dá um berro, que rapidinho você consegue retornar à frequência. É a forma mais fácil. A gente tem muitos recursos, mas às vezes a gente esquece. A própria natureza está aí para a gente conectar com ela e retornar no nosso centro. E essa questão da natureza também é uma coisa assim que é tão simples, né? E tá aqui do nosso lado, à nossa disposição, e recarrega as energias de verdade. Sol, né? Gente, quando você acorda, já viu que aquele sol tá ali, ele tá ali para trazer vida para a gente. Né? Tem várias meditações que a gente faz, que é a meditação com o sol. Então, você não precisa nem estar perante ao sol, mas você trazendo na sua mente a energia, a potencialidade do que ele pode fazer, você já se sente recarregada.
Ah, é lindo demais. Eu lembrei aqui de uma meditação que a gente fazia, inclusive com o pessoal aqui da equipe da Festway, que era a meditação das 4 direções, né, e a gente ia para o parque e fazia. O pessoal passava, assim, eu achava estranho, né, aquela dança ali, aquela meditação, mas, fazia um efeito tão gostoso mesmo, assim, depois no decorrer do dia, né. Faz. Uma coisa que as pessoas, às vezes, passam, assim, e falam que essa mulher é doida. É. Eu costumo caminhar, né, na Lagoa da Pampulha, e tem uma árvore que eu adoro. Então, às vezes, eu passo ali e fico abraçada com essa árvore. Aí as pessoas, às vezes, passam e falam, o quê? O que essa mulher tá fazendo ali? Mas, gente, eu tô sentindo a energia da árvore. Tá Né? fazendo uma A profundidade troca ali, da né. raiz, né? Você já reparou que como é que é a profundidade, né? Das raízes das árvores. Então, aquilo ali te deixa centrada. Eu consigo ouvir, quando eu coloco o ouvido no caule, né? Eu consigo ouvir o barulho da árvore. Então, a gente tem todos os recursos, tanto externos quanto internos, né? Mas, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue perceber a riqueza que a gente tem aqui no planeta Terra. Exatamente. E aí, então, nesse universo aí da terapia, quando você começou em plena pandemia, foram com quais ferramentas? Então, eu tive que começar a usar as redes sociais, Hã. né? Sou da época das indicações, mas mudou tudo, né? E aí eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais. Aí as pessoas que conheciam começaram a me indicar. Eu só atendia pessoas conhecidas, né? Principalmente porque antes da pandemia, um pouquinho que eu comecei a atender, eu atendia dentro da minha casa, então só poderia atender pessoas que eu conhecia. Uhum. Depois da pandemia, aí nesse período, comecei a fazer atendimento online. E aí as pessoas começaram a validar. Porque para a energia não tem tempo e não tem espaço. Sim. Né? Hoje em dia eu faço atendimentos para assistidos que estavam aqui em Belo Horizonte, hoje estão do outro lado do mundo, e a gente continua fazendo os atendimentos, a pessoa surte o efeito da mesma forma, e na pandemia não foi diferente. Essa né? é uma das grandes maravilhas, né, da tecnologia. A tecnologia. Aproximar as pessoas dessa forma. E aí você fazia que tipo de atendimento? Quando eu comecei, eu fazia reiki, né? Eu sou reikiana, nível 3A, e fazia também o atendimento com os arcturianos. Né? Os arcturianos foi um dos primeiros cursos que eu fiz. Eu lembro que quando eu fiz esse curso, eu me emocionei muito. Eu não conseguia nem falar quando pediram para me apresentar. E aí eu percebi, falei, não, realmente tem alguma conexão aí. E aí eu comecei a fazer esses atendimentos, né? E aí, às vezes, vinham nas terapias, olha, algumas indicações. Tomar um chazinho assim, que aí depois a pessoa falava, não, realmente, eu não estou dormindo bem, esse chá aqui era para dormir. Eu falei, olha, não sei nem o para que tem, mas na hora do seu atendimento veio essa informação. E aquilo ali eu fui começando. Hoje em dia eu trabalho com outras técnicas, né? Outras experiências que eu tive que me levaram a trabalhar e focar agora mais em frequência e em vibração, que é o que a gente é de corpo e alma, não tem como. Tudo tem uma frequência. Aqui, isso aqui não tem vida, mas tem uma frequência. Então, Tudo é energia, tudo né? é energia. Conta pra gente um pouquinho, assim, para quem não conhece, né, o que que é o reiki, o que que é a cura arcturiana e quais são os benefícios também. Então, todos eles usam energia universais, né? O reiki, ele trabalha com essa energia universal, a gente é apenas um canal, um portador, né, dessa energia, utilizando o nosso corpo como matéria para a reprodução dessa energia para a pessoa. Os arcturianos são seres de quinta dimensão que já estão no planeta Terra há muitos anos, né, tentando ajudar nesse processo ascensional, no processo emocional também das pessoas, porque tudo acontece por causa das nossas emoções. E eles estão ativando, né, vários pontos, tem alguns pontos que são ativados já, os cristais dele, que é para sustentação do planeta e equilíbrio, e eles estão trabalhando muito a questão do coração. Então, nessa época que eu entrei, fiz o curso, e aí me tornei facilitadora do sistema, e foram uma quantidade de umas 50, 60 pessoas que eu iniciei, né, e eu fui junto do chamado. À medida que ia acontecendo, eu deixava as coisas irem fluindo. Até que as coisas foram levando para um outro formato. Né? Em plena pandemia,
eu também tive outros diagnósticos. Da cura arcturiana, que, assim, né, pode ser que não seja tão conhecida. Porque na medida também que a gente vai entrando aí nesse universo do autoconhecimento e buscando por curas, a gente vai conhecendo várias, né, opções aí de tratamentos. Mas a cura arcturiana, então, até eu conhecer, eu nunca tinha ouvido falar, claro. Então, para quem está nesse momento de nunca ter ouvido falar sobre cura arcturiana, quais são os benefícios da Então, cura? a cura arcturiana, ela trabalha muito as questões emocionais do chakra cardíaco. Então, às vezes, a pessoa tem aquela dor na alma que só ela sabe, sabe? Às vezes é uma decepção amorosa, às vezes é um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, ou às vezes ela nem sabe o que ela tem. Ela só sabe que ela tem um vazio dentro dela. Então, os arcturianos trabalham justamente essas emoções, né, de tentar fazer uma limpeza na aura da pessoa, nos corpos sutis dessa pessoa, para que ela possa se equilibrar e voltar realmente na fonte, né? Assim que eles agem de forma muito sutil. Então, a pessoa também tem que estar aberta, conforme você falou, quando a gente vai buscando, a pessoa ela tem que estar aberta, né? Hoje em dia, eu aprendi muito, a gente só apenas leva informação. O outro, querendo, ele faz a parte dele de buscar. Porque quando você vem com uma narrativa pronta, querendo convencer, para mim já não faz mais sentido. Porque o outro tem que querer. Tem que ter essa parcela de interesse. Porque quando você tem um certo interesse, 50% já começou a fazer efeito. Quando você tem que convencer o outro, não faz muito sentido. Né? E o que a gente mais está vendo, energia hoje em dia está em tudo. Energia, emoção. Né? A medicina agora está começando a validar isso, né? Inclusive verificando que as doenças não são apenas doenças. Tudo bem, um cortisol, uma vitamina, teve uma alteração, mas para que isso ocorresse, algo emocional aconteceu antes. Sempre tem um antes. Sim. Tiveram registros ali, né? Registros, sabe? Teve algum fato que desencadeou que teve esses desequilíbrios. E você tem algum exemplo assim prático, seu mesmo, de que a cura arcturiana te ajudou em alguma questão, assim, resolveu alguma questão assim para você? Ah, temos. Eu tenho um caso de uma moça, ela tinha depressão há muitos anos. E aí ela resolveu fazer uma cura arcturiana. Eu fiz a distância para ela. E ela me mandou um áudio depois de 4 minutos, relatando tudo que ela viu, né, tudo que ela sentiu. E a partir daquele momento ela falou que ela sentiu que tirou de dentro dela um vazio muito grande, um peso muito grande. E depois ela fez até o curso comigo. Hoje ela está nesse caminho de busca mesmo, né? Ela fez vários cursos, aplica nela mesmo, nos filhos e na família. Então, esse foi um dos casos que eu me recordo que foram bem intensos, porque era uma dor muito profunda que ela sentia. E depressão não é brincadeira. De forma alguma. E eu também tenho um relato da cura arcturiana que eu fiz. Foi uma das primeiras que eu recebi, né? É só para poder as pessoas também entenderem, né, como que atua ali na prática. E eu fiz quando a minha cachorrinha estava internada, ela adoeceu, aí ficou internada, e eu pedi para poder fazer a cura para ela. E na cura mostrou que ela já estava assim pura luz e que já estava no momento dela partir e que ela só não ia ainda porque estava muito presa a mim, preocupada comigo, enfim, né? E essa cura me permitiu que no mesmo dia eu fiz essa cura à tarde. E aí eu comecei a ficar ali de cima do pessoal da clínica, né? Porque já tinha passado o horário de visita, porque eu precisava vê-la. Então eu consegui essa autorização, fui até a clínica, fiquei com ela, pude ter o meu momento de despedida ali com ela, porque ela veio a falecer naquela madrugada. Então, assim, a cura arcturiana me permitiu isso, porque se eu não tivesse feito essa cura, eu não tivesse sentido isso, eu não teria feito esse movimento para poder ir lá. Sim. Então, é uma terapia que eu gosto muito. Sim.
Atualmente, eu não faço mais o atendimento com os arcturianos, Aham. né? Foi uma época muito boa, mas eu ainda ancoro sempre a energia deles, porque não tem como. Uma vez que você conecta com essa energia, ela fica registrada. Então, quem é iniciado, igual o reikiano é iniciado, o arcturiano é iniciado, você recebe uma iniciação. Então, você fica com aquilo ali. Cabe a você querer acessar ou não, tá? Mas eu teve um outro relato, que agora eu estou me lembrando, de uma amiga que a gente foi fazer barras de axis, e no final da sessão, ela falou que tinha 2 seres na maca. Aí ela descreveu, e eram arcturianos. Olha. Entendeu? A minha irmã também, agora estou me lembrando, ela mora no Canadá. Uma vez a gente fez uma sessão à distância e aí ela me desenhou um símbolo que apareceu para ela durante o atendimento. E era o mesmo símbolo que eu tinha usado aqui. Que interessante. E ela não conhece. Aham. Então, assim, hoje eu trabalho com eles, ancorando com a energia deles nos meus atendimentos, mas não faço diretamente cura arcturiana. Sim. Mas a energia está sempre presente, que é a energia do amor, da cura, da compaixão, não tem como. E te ajuda muito na intuição também, acredito, né? Muito, muito, muito sim. Então, agora você já falou de outra aí, que é a barra de Axis. O que que é? Então, a barra de Axis é uma ferramenta onde a gente toca, né, na cabeça da pessoa. São 32 pontos energéticos, onde a gente trabalha vários bloqueios, tá? Esses pontos têm relações com dinheiro, relação com sexualidade, tristeza, angústia. A gente trabalha crença de não merecimento, trabalha as programações que são realizadas na nossa mente. Porque, querendo ou não, quando você entra para uma escola, você já começa a ser programado. Sim. Né? Então, a gente fala que as formaturas são as formatações feitas na nossa mente. Né? Então, as barras, ela vai tirando, limpando os excessos de informações que a gente tem no decorrer da vida. Eu falo que eu dou um exemplo muito fácil, que é quando o computador está muito cheio de informação, começa a travar. Você pega esse computador e manda formatar. Ele volta limpinho, funcionando rápido. É o que a Barras faz na nossa mente. Ela dá uma limpeza, ela dá um reset e você começa a pensar com mais clareza. Assim, quanto mais barras você corre, mais limpo fica a sua mente. E você consegue tomar atitudes mais assertivas, que quando a sua mente está muito conturbada, com muita informação, cansada, você às vezes é muito reativo, você não dorme bem, você fica esgotado, né? Você às vezes não faz boas escolhas, né? E você também atrai mais daquilo. Então, se a sua mente está muito cheia de informações, o que você vai fazer? Não tem muita coisa, você vai atrair mais daquilo. Então, as barras, ela vai fazendo esse reset na sua mente, te deixando num estado mais calmo. Tem até uma paciente, vamos dizer assim, que a gente fez uma sessão semana passada, e ela saiu e falou, nossa, eu estou flutuando. E aí falou comigo, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer tanta coisa. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deitar. Eu falei, é sobre isso. Se permitir, Se né? permitir, porque o que você vai deixar de fazer agora não vai mudar. Né? Principalmente nós, mulheres, a gente se cobra muito, que a gente tem que dar conta de tudo. Essa Mulher Maravilha não existe. Ser essa Mulher Maravilha custa muito, né? Muito, muito. Custa a nossa saúde. Inclusive, a saúde. E essa barra de Axis, então, ela é muito poderosa. Excelente, inclusive para crianças também. Os resultados são fantásticos, para idosos, tudo. Porque quem não está com a mente com muita informação, Sim. se você for Tá observar, disfuncional, né? totalmente, a gente é bombardeado em todos os âmbitos. Na televisão, que eu não assisto mais, né? De tão eu não assistir, eu não sei mais ligar a minha televisão. As redes sociais, os jornais, as notícias, né? Eu sei o que está acontecendo, todos nós sabemos. Mas qual é a nossa contribuição? Eu vou ficar nessa frequência do sofrimento, emanando mais sofrimento, ou eu vou ser misericordioso, amoroso com essa situação, fazendo o meu papel, podendo ajudar naquilo que eu posso, mas mandando uma energia
Porque eu acho que muitas vezes a energia, aquilo que você vibra, tem muito mais valor do que você pegar um saco de roupa, um bastimento e dar. Porque aquilo ali é material, aquilo ali passa. E a energia não, ela prevalece. Então, as barras, ela te volta numa presença. Eu já tive 3 pessoas que começaram a fazer barras, e depois disso, começou a ter vários projetos e não conseguiram nem voltar, porque não tinha tempo de atender os clientes. Então, a pessoa, quando ela está aberta, as barras, elas limpam todas as crenças limitantes que a gente tem, né? De achar que eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro, que eu preciso fazer tudo muito. Não. Você não precisa do muito. Você precisa estar inteiro, você precisa se entregar e você precisa primeiro fazer com amor. Quando você faz aquilo que você ama, o resultado vai vir, com certeza. Então, eu tenho muito resultado em relação a isso, a mudança de frequência e vibração com as barras. Nossa, perfeito. Então, ela vai harmonizar a vida da pessoa no geral, né? No geral. Inclusive, isso que você falou das crenças limitantes, que é algo tão preocupante, né? E é tão falado aí em todos os âmbitos. E é uma preocupação mesmo de, vamos ressignificar isso, vamos tratar essas crenças limitantes. Tá aí uma opção para você fazer um tratamento, né? Disso. Excelente. E é um tratamento que você entra mudo e sai calado. Porque muitas pessoas, às vezes, não se sentem à vontade, não querem falar, ou acham que são fracas por estar passando por alguma dificuldade. Quando você busca um terapeuta, a primeira coisa que você tem que fazer, saber se você tem empatia com ele. Eu falo que eu tenho algumas pessoas que já me procuraram e eu indiquei para outras. Como assim você não quer me atender? Eu falei, não é isso. Às vezes, a sua demanda, eu conheço uma pessoa que tem uma afinidade muito melhor para te orientar. Por quê? Você vai atrair para o seu campo pessoas com a frequência, com a vibração ou com situações parecidas com as suas. Então, às vezes, eu não tenho uma preparação e aquela pessoa vai poder te auxiliar de forma mais eficiente. Então, as barras, ela trabalha muito essa questão porque as crenças, elas vêm lá de trás, dos nossos ancestrais. Sim. Né? E a gente vai reaplicando esse padrão de energia dentro da gente. E muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Inconsciente. 100%. Eu falo que 97% das nossas ações são inconscientes. Então, a gente está o tempo inteiro agindo inconsciente pela impulsividade, pela emoção e muitas vezes por um ego ou uma criança ferida. Porque se você for observar em algumas atitudes das pessoas, não é um adulto se posicionando. Sim. É uma criança que está ali se posicionando. Então, quando você está no estado de presença, você consegue observar. Peraí, opa, sou eu ou sou a criança? Então, quando a pessoa está no piloto automático, ela não para pensar. E ela vai reaplicando erros em cima de erros, em cima de erros, e depois fica frustrada porque não conseguiu algo que ela queria. Mas por quê? Porque estamos no piloto automático. Então, as barras, ela é uma ferramenta para a pessoa que não quer verbalizar, sabe? E eu, inclusive, prefiro. Eu acho muito perigoso, dependendo da ferramenta, dependendo do tipo de terapia, o ponto de vista do outro. Porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história. Então, eu preciso respeitar aquela história, sabe? Hoje, o meu trabalho é 100% vibracional, é 100% frequencial. Né? Eu trabalho com florais, feito à base de frequência, né? Então, a pessoa que vai mudar, nunca vou virar para alguém e falar assim, você deve ou não deve fazer isso. Não. Zero interferência da Fernanda. Não posso. A única coisa que eu posso, às vezes, falar foi o que eu fiz baseado na minha história de vida. Né? Que a gente vai chegar lá, que eu quero contar muito da minha história em relação ao câncer. Da minha história com o câncer, eu posso dizer. Porque é uma doença que tem aumentado. Né? Em 2025, infelizmente, já tem uma previsão, né, de cada 10 pessoas, 7 terão câncer. Então, é uma doença muito temida. Então, como eu passei por isso, eu tenho propriedade para falar disso. Agora, eu também já tive processos depressivos, então eu sei que não é brincadeira, sabe? Então, da mesma forma que eu superei todas essas situações, eu acho que eu posso contribuir na vida de uma outra pessoa usando ferramentas que ela, no tempo dela,
consiga identificar que não tem nada fora, não tem nada de errado, não é o outro, e sim ela. Se colocar num papel que ela, às vezes, realmente ela é, e muitas vezes ela não dá conta de ser. Sim. E tem muito essa questão também, né, Fernanda, de o momento certo, porque a pessoa tem que estar preparada ali o mínimo possível para lidar também com as informações que recebe em terapias desse tipo, porque Sim. vai surgindo ali alguns insights, né, algumas mensagens, visualizações, e ela precisa estar preparada. Com certeza, você falou uma coisa muito séria. Eu vejo algumas pessoas que buscam muito terapias de vidas passadas. Uhum. Eu falo, gente, o que você vai fazer com a vida passada? Eu acho que cada terapia tem um perfil. Você tem que fazer um filtro. Por exemplo, uma pessoa, quando ela me procura e ela marca um atendimento comigo, ela recebe uma ficha de anamnese. Porque ali ela já me preenche, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo, aonde eu posso acessar, dependendo se a pessoa tiver abertura. Ah, eu quero fazer um tratamento junto com os florais. Ótimo! Porque como o floral é feito de frequência, ele emana uma energia para a célula, que manda uma resposta para o inconsciente, e aí ela já começa a abrir a mente dela. Então, já é metade do caminho andado. Uhum. Mas quando a pessoa ela não está aberta, tem que respeitar. Porque uma hora ela vai ter o start dela. Sim. Né? Então, tem algumas, não só ela, mas tem outras ferramentas, constelação familiar, que eu adoro, inclusive estudo a visão sistêmica, que eu preciso estudar para entender o que está acontecendo, mas às vezes tem certas revelações que acontecem que a pessoa não está preparada. O profissional tem que ser muito... tem que ter um filtro muito certo, muito sabe? delicado, Muito né? delicado. Então, Pode levar até um surto, né? sim, tem pessoas que realmente surtam, que às vezes vai descobrir coisas que não vai fazer muito sentido para ela. Então, eu acredito, vamos olhar daqui para frente? Eu entendo, eu uso alguns exercícios que às vezes é necessário, tá? Eu estudo também a questão da biologia da célula. Então, essas emoções, essas sensações, dependendo da situação, eu trago exercícios para que a pessoa sinta no corpo essa sensação e saiba que é apenas uma sensação para que o corpo libere. Porque se ele não liberar, isso vai gerar uma doença. Uhum. Então, eu faço isso com muita cautela, mas não induzo. Eu pergunto para a pessoa, o que você quer trabalhar? Você tem algo que você gostaria? Então, ela traz aquilo que ela quer. Eu não vou lá cutucar uma ferida que, às vezes, nem ela sabia que existia. Então, a postura de um profissional que trabalha com emoções tem que ter muito cuidado. Porque senão, ao invés de você ajudar, você piora a trajetória da pessoa. Exatamente. Bom, desde 2018, então, você já veio abordando aqui vários tipos de atendimentos e foi construindo aí uma ampla, né, opções de ajudar o próximo, né? Essa questão de ajudar o próximo ela é muito interessante, porque a gente acha que está ajudando o próximo, né? A gente está ajudando a gente mesmo. É a gente mesmo. Eu falo que quando eu corro barras, as barras é muito interessante, porque quando a pessoa tem algo que ressoa em você, a barra corre em você e o paciente. Então, é muito interessante isso. Então, nada é só para fora. Uhum. Né? Tudo que vai, volta. Então, eu falo que é um trabalho que é para mim. É um trabalho que eu me sinto realizada, sabe? E com isso, fui desenvolvendo outros projetos. Hoje, eu tenho mentorias, né, que é muito legal, chama mentoria MVT, Mentoria Vibracional Terapêutica, que a pessoa tem um acompanhamento, a gente faz exercícios para fazer a integração da sensação, emoção no corpo, do que ela está sentindo, faz as barras de Axis para a limpeza das memórias, faz um protocolo de biorressonância dos florais, saber o que ela está precisando naquele momento, mas dentro da mentoria, o nosso floral base é a liberação de contratos, porque é aí que começa tudo. Você está disposto a desfazer de todos os contratos ocultos que você fez com a sua família ou com outras coisas, dificuldade financeira, esses contratos feitos que muitas vezes você não tem conhecimento. Uhum.
né? Às vezes você faz coisas que você não lembra, mas aquelas juras de amor, quando era criança, aquilo tudo ali vai criando laços. Sério que tudo Sim. isso vai ficando registrado e impactando no futuro? Com certeza. Aquilo que você faz, uma vez que você sentiu, você registrou. Então, é muito interessante que a gente vê quantos registros. Olha, já registra desde quando você está na barriga da sua mãe. Tudo que a sua mãe sentiu durante o período gestacional fica registrado no nosso DNA. Então, por que que eu gosto muito de trabalhar a frequência? Porque a frequência da dor, do sofrimento que a mãe às vezes passou, a dificuldade que ela teve, a minha infância, aquilo que eu ouvi quando criança, hoje vai ser o adulto que eu vou me tornar. Então, quando você vê uma pessoa, às vezes, que ela é muito agressiva, você pode ter certeza que o que ela tem registrado, a frequência, a vibração que a célula dela recebeu foi daquilo. Nossa, que impressionante isso, é muito profundo. Sim, é muito profundo. Inclusive, assim, se a mãe teve um parto assim, mais complicado, isso também pode Com gerar algum certeza. registro? Com certeza. Inclusive de medos, né? Muitos medos. A pessoa ela não vai para a vida, ela não consegue arrumar um emprego, ela está sempre ali com medo que as pessoas vão dizer dela, insegura, né? Relacionamentos mesmo, quando não tem uma questão, que todos nós temos questões que estão no inconsciente, Uhum. a serem resolvidos com pai e mãe. Nossa, a relação de você casada com seu pai é o que mais acontece. Aí você vai falar, eu casada com meu pai? Sim. Porque aquilo que não é resolvido se repete. E aquilo fica essa frequência na sua célula. E você vai buscar mais daquilo que não foi resolvido ou aquilo que você mais repele. Porque o inconsciente, ele não sabe discernir o que eu quero, o que eu não quero. Ele discerne o que você vibra. Tipo, eu odeio isso. Ele não vai entender que você odeia. Ele vai entender isso. Então, se é isso, eu vou trazer mais disso para perto de você, porque é a frequência que ficou registrada. Então, liberação de contrato, ele começa aí. Demais. Vamos mudar essa frequência. E o padrão repetitivo? Minha mãe foi assim, a minha avó foi assim, a minha tia assim, e eu sou assim. Isso vai muito das doenças. Eu não consigo ouvir ainda, não. Isso é de família, né? Diabetes, todo mundo tem, eu também tenho. Não, eu não me encaixo nesse eu tenho. Não necessariamente você precisa ter, né? Não, porque eu posso transformar isso. Né? O diabetes ele tem uma visão emocional por trás disso também. Né? A criança, a pessoa que desenvolve diabetes, dependendo da situação, porque cada caso é um caso, né? Mas vou citar um aqui que eu estou me relembrando. Eu tenho pacientes que sofreram, foram amadurecidos antes do tempo. Por exemplo, aconteceu algum acidente, vou falar um caso recente de um protocolo que eu montei, então está bem fresquinho na minha memória. Aconteceu um acidente, o pai faleceu e ele precisou ser o homem da família, com 5 anos de idade. Nossa. Então, ou seja, é uma responsabilidade para aquela criança. Então, a vida perde o doce. Então, ali se manifesta o diabetes. Entendendo? Então, assim, são responsabilidades assumidas antes do tempo. É claro que tudo é olhado de uma forma individualizada, mas a leitura corporal, ela traz uma visão ampla. Então, não é porque fulano teve que eu vou ter que ter. Eu posso reconstruir. A gente, inclusive, tem um floral que chama regeneração celular, chama Reg Quantum. Ele altera o seu DNA. Ele altera esse padrão nível de frequência. Sim, porque é uma frequência. Aí você vai falar, nossa, eu vou tomar um frasco e vou mudar minha vida. Não é isso. Porque isso é um longo trabalho. Né? É um trabalho, antes da gente chegar aqui, quantas vidas vieram antes de nós? Se não me engano, foram 63, né? Entre pai, mãe, avô, bisavô, 63 vidas para que a gente estivesse aqui. Então, é muito chão, é muita guerra, é muito sofrimento. Então, eu não posso querer modificar, mas eu também não posso virar as costas. Né? Eu preciso honrar essa minha ancestralidade, mas fazendo de forma diferente. Então, tem várias possibilidades, então, de começar a fazer um preventivo aí, né? Sim, de parar e pensar, peraí, deixa eu ver como é que está a minha vida hoje. Eu estou satisfeita com isso? Não. O que eu posso fazer para mudar? Porque os nossos pais deram o que eles puderam. Né? Nossa, eu lembro que quando eu era mais nova, eu não estava nesse caminho do autoconhecimento. Eu ia dormir na casa de uma amiga e o pai dela levantava cedo e fazia aquela mesa de café da manhã pra gente. Eu achava aquilo o máximo.
Só que hoje eu entendo que, às vezes, foi o que ele recebeu. E muitas vezes a gente cobra que os nossos pais sejam os megas, né? Os super pais, super mães. Gente, nós somos máquinas que reproduzem o que recebemos. Então, quando você entende que o pai, que a mãe deu o que nós temos de mais precioso, que é a vida, daqui para frente, a responsabilidade é nossa. Então, eu não fui amada. Tudo bem. Então, você sabe se o seu pai foi amado? Você já parou para sentar com seu pai, para perguntar para ele como é que foi? E geralmente eles ainda estão fazendo melhor do que eles receberam. Melhor que eles receberam. Então, a gente vem na vida com uma questão de muito julgamento. E a gente precisa desconstruir isso. Porque quando eu começo a desconstruir isso, um caminho se abre para mim. Entendendo? No qual eu mesma posso construir esse caminho. E para isso a gente tem ferramentas. Ah, eu não quero me expor, que eu sou mais... Tudo bem, as barras estão aí, você não precisa. As barras te mostram quem você realmente é. Aí a pessoa sai assim, nossa, mas eu tô tão calma, todo mundo sai assim, querendo ficar com um soninho. Eu falei, porque a gente não é ligado no 220. A gente pode fazer várias atividades, mas ninguém nasceu ligado no 220. A gente tem que respirar, a gente tem que ter calma. E tem coisas que não adianta correr, porque a gente tem o nosso tempo, mas o universo tem o tempo dele. Isso aí é difícil de ser lembrado, né? Eu sempre falo o seguinte, quando você toma uma atitude e você está forçando, preste atenção, porque tudo tem uma ordem para acontecer. Quando essa ordem acontece com leveza, é porque é para ser. Quando você está insistindo muito, eu vejo isso muito hoje em dia, em entrevista de emprego. A pessoa às vezes vai fazer o emprego, nossa, mas reza para mim, antigamente é muito isso, né, e tal. Peraí, faz a sua parte. Porque se aquela vaga, se qualquer coisa que você queira um dia, for para você, aquela viagem, quero muito aquela viagem. Se for para acontecer, tudo vai acontecer de forma harmoniosa. Agora, se não, não vai acontecer. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Quando eu forço, eu estou indo contra a uma trajetória que o universo já montou para mim e eu estou querendo pular. Querendo desviar ali, né, o que já tá... você falando isso, eu lembrei muito também de uma questão que é muito importante das pessoas que entram e saem das nossas vidas. Sim. Porque às vezes a gente fica querendo ali naquele controle de deixar tudo da forma que a gente quer, mas eu já fui assim, já fui mais controladora, já fui muito julgadora, até por questão do meu perfil comportamental, tem essa tendência de ser mais crítica, mais julgadora. E aí, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver e entrar para o autoconhecimento mais profundo, isso aí foi modificando em mim. E aí eu passei a levar uma vida mais leve também e perceber quando as coisas estão fluindo como devem. É muito gostoso. Né? A vida fica leve. Você falou a verdade, a vida fica leve. E aí, com os relacionamentos, a mesma coisa. Ah, a pessoa saiu? Não, ok. Vai ser sentido a saída, Lógico. Claro, né? Uma perda. Mas a reação é muito diferente. Pode ser que em algum momento ela volte. Ou pode ser que não, mas ela tinha que acontecer dessa forma. Teve um propósito, né? Para ela chegar, ficar aquele tempo e depois ir. Quando a gente tem essa consciência que tudo é experiência, fica mais leve. Fica. Eu posso dizer, minha última experiência foi mais marcante. Né? Em 2021, eu tive o diagnóstico do câncer. Em plena pandemia, eu estava no meu auge, tá? Tinha acabado de abrir o Dharma Terapias e fazendo atendimentos, naquela empolgação, exames em dia, tudo ok. Porque eu tenho, assim, no meu computador todos os exames. Todo ano faz aquele check-up e eu salvo lá as pastinhas com todos os exames. Toda disciplinada, então. Com a saúde, sim. E tinha acabado de chegar de uma viagem. Estava super bem. E aí, quando eu fui ao ginecologista, ela me pediu uns exames
e falou, olha, tem uma coisinha aqui. Na hora que eu peguei o resultado do exame, a pergunta que eu fiz, universo, o que eu preciso aprender com isso? Falar que foi fácil não foi, não. Porque me veio a vergonha. Porque eu falava, como assim? Eu, no auge, há 20 anos já no caminho do autoconhecimento, terapeuta com câncer. E aí eu falei, alguma coisa eu preciso aprender. Foram momentos muito dolorosos, mas que hoje, se você me perguntasse, Fernanda, você passaria por tudo de novo para hoje transformar aquilo que você é, para conhecer o que você conheceu? Eu falaria que sim. Valeu a pena. Valeu a pena porque eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheci uma linha que eu não sabia que existia, que é da medicina integrativa. Conheci a medicina ortomolecular. Hoje trabalho com as pessoas, com os produtos que eu usei junto com o meu tratamento. E hoje levo informação para milhares de pessoas através das redes sociais. Que como é importante a gente fazer a limpeza do terreno biológico, a gente cuidar das nossas emoções. Hoje eu me dedico a estudar o que as emoções trazem para o nosso corpo. Inclusive, eu até trazer, esqueci, eu recebi um diploma da faculdade Dr. Wayapó, que é a primeira faculdade de medicina indígena no Brasil. Ele me deu um diploma de doutor HC, chama honoris causa, uma pessoa que se dedica a estudar as emoções em prol do próximo. Então, hoje eu foco muito nisso. O que essa emoção está te trazendo para essa situação? Então, durante todo esse percurso, eu conheci vibracionais que eu não conhecia, produtos frequenciados, não sabia o que era isso, sabe? Conheci a zeólita, que eu até fiz uma última live falando sobre ela, da importância da gente desintoxicar o corpo, desinflamar o corpo. Então, hoje eu associo isso. Tenho projetos sociais baseados nisso também, mas uma coisa muito interessante, Kátia, que muitas pessoas não querem a cura. Tem medo da cura? E hoje eu entendo, porque antes eu queria que todos passassem pelo mesmo processo e falar que deu certo para mim, pode dar certo para você também. Então, toda vez que eu vejo alguém morrendo de câncer, isso me toca muito ainda. Me toca, eu fico emocionada, mesmo sem conhecer a pessoa. Porque eu falo, ela teve uma oportunidade. Porque hoje, como eu estudo as doenças, a doença ela não vem para te fazer mal. A doença é um presente na nossa vida. Ela vem para te trazer algo que você precisa transformar. Ela vem para você olhar para aquele lado e falar assim, aonde eu preciso corrigir? O que em mim não está bem? E às vezes a gente não sabe o que é. Né? Cada órgão, ele vem trazendo uma informação emocional. O câncer, por exemplo, é uma doença multifatorial. Eu não consigo falar para você, o câncer é isso, não existe. São vários fatores, né? De um ambiente estressante, né? O tipo de alimentação, a vibração, aquilo que eu sinto. E isso está no inconsciente. Né? Às vezes a rigidez, a falta de perdão, a mágoa, o querer, às vezes a ausência de um pai, de uma mãe, o sentimento de traição. Quando eu falo traição, não é traição homem e mulher, mas é o sentimento de ter sido traído. Às vezes por uma amiga, às vezes num trabalho. Nos livros que hoje eu estudo, eu falo o seguinte, quando você, em qualquer situação da sua vida, você sentir aquele apertozinho no coração, busque um profissional e ressignifique aquela emoção. Aquilo ali pode desencadear uma doença. Porque é aquela emoção, é aquela informação que você manda para a sua célula que ela começa a se reproduzir. Então, eu falo que, nos livros que eu estudo, eu falo o seguinte, todos nós temos câncer, mas ele pode desenvolver ou não. Por quê? Na minha família, nem se falava esse nome. Muitas pessoas não falam. Até hoje ainda né? tem. Até hoje. Aquela doença. Como se aquilo fosse contagioso. E hoje eu consigo
falar do câncer com muita leveza, porque é algo que todos nós estamos passíveis de vivenciar essa experiência, né? Eu conheço pessoas que trataram, melhoraram e depois voltaram. E aí a gente foi estudar o caso dessas pessoas. Quando você adoece, o que acontece? Todos os holofotes são para você. Uau! Então, a minha mãe que não conversava, estou dando um exemplo, tá? Não é o meu caso. Uma mãe que não conversava com o filho, a mãe volta, o pai volta, a família volta. Eu tenho todos ao meu lado. Melhorou. Cada um foi cuidar da sua vida. Aí eu sinto aquele vazio existencial. Eu quero essas pessoas próximas a mim novamente. Eu desencadeio novamente. Então, ele é um ciclo que se a pessoa não quiser olhar para aquela dor, sair desse papel da criança birrenta, do que eu quero atenção o tempo inteiro, eu continuo doente. Hoje eu tenho um projeto para pacientes oncológicos de fazer atendimentos sociais para trabalhar as emoções. Lá eu explico qual é o fator que desencadeou emocionalmente o câncer, qual é o tipo de alimentação adequada e o que ele precisa fazer ganhando consciência. Porque quando a pessoa ganha consciência, ela vê que a responsabilidade é dela. Sim. E não é de ninguém. E eu vou te falar a verdade. Sabe quantas pessoas até hoje eu já atendi? Ninguém. Sério? Ninguém. Como assim, Fernanda? Ninguém nunca me procurou. E aí eu parei até de ficar toda hora postando em rede social, porque eu achei que eu já estava insistindo demais. Esse é um trabalho que eu faço comigo, de não insistir com as pessoas. Porque como hoje eu vejo que dá para ter uma vida leve, dá para ter uma vida feliz, com os recursos que você tem. Eu falo assim, eu sou rica. E as pessoas começam a rir, mas eu sou rica porque a riqueza está na minha frequência. Todos os recursos eu tenho. Eu não preciso passar na frente de ninguém. Eu não preciso fazer parcerias que não são parcerias claras e transparentes. Eu não preciso de nada para eu trazer essa riqueza, porque eu tenho. Eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha saúde, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu alimento e eu tenho a minha vida. A partir do momento que eu tenho consciência, a minha riqueza está na minha consciência, porque é dali que eu dou meus próximos passos. Então, hoje, eu faço esse trabalho comigo de não querer convencer. Dentro dessa trajetória toda, eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar. Nesse 1 ano e meio, eu conheci uns produtos, conheci a medicina integrativa, tratei com ozonioterapia, tratei com autohemoterapia, que não é muito falado, faço até hoje, que aumenta a imunidade em 4 vezes. Inclusive, hoje, na nossa clínica, a gente tem esse tratamento lá. E eu fiquei nesse 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio eu conhecia esses produtos que eu não conhecia. E aí eu comecei a comprar para as próprias pessoas da minha família, porque eu gosto muito de testar. Aí minha mãe usou, minha irmã usou, as pessoas foram usando, meu marido usou. Aí o negócio deu certo. Entrei em contato com a empresa e falei, olha, eu gostaria de começar a vender aqui para algumas pessoas. É uma empresa 100% energética, completamente diferente. E aí ele falou, tudo bem, a sua energia está muito compatível com a energia e o nosso propósito. Então, assim, são pouquíssimos parceiros, né? Hoje eu trabalho junto com a Itatinga Produtos Naturais, né? O Cássio, que é um cientista mega estudioso, ele se dedica a vida a estudar as frequências, as vibrações. A gente tem excelentes relatos, mas infelizmente a gente não pode fazer tantas divulgações, porque a gente sofre uma perseguição, né, pela indústria farmacêutica, porque quando as pessoas despertam, eu vou deixar, às vezes, de consumir certas coisas. E isso não é interessante. Né? Isso a gente pode ver não só mesmo na medicina, mas você pode ver na educação no Brasil. Com tudo, né? Eu não quero que você aprenda. Não quero que você seja mais inteligente, que você se desperte, né? Isso daí é fato mesmo. Então, a gente tem várias coisas que nos distraem. Nas barras tem um comando que é muito interessante, que fala sobre tudo aquilo que me diz que é fonte de distração. Vamos destruir, descriar isso agora? Porque o tempo inteiro nós somos bombardeados com distrações. É um futebol,
é uma novela. Não tô falando que isso é mal. Não sou contra também a quem assiste. Tá tudo bem, mas é o equilíbrio. Uhum. Porque quando você entra numa história, você está colocando toda a sua energia ali. Sim. E a sua? Cadê? Você acaba vivendo uma vida que não é sua. E Então, falando em energia também, é preocupante o que as pessoas consomem ali, né? O que elas estão visualizando, o que elas estão consumindo de informação. Como você também mencionou agora há pouco, sobre ficar ali naquele sofrimento, né? Acompanhando notícias ruins. E isso aí vai mudando a sua frequência. com certeza. Então, essa questão ela é muito séria. O que você está consumindo? Porque o que você consome, você vai colocar para fora também. E toda vez que você assiste alguma notícia, ou que você está ali vivenciando aquilo ali, a primeira coisa que recebe são suas células. Sim. Entendeu? Então, quando você vê uma imagem, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando você vê uma imagem de Jesus Cristo, aqueles quadros que antigamente tinham muito, Jesus crucificado, de cara, o que você pensa? Dor, sofrimento. O racional seu é depois. Então, a sua célula já tinha pegado isso. Ela já estava registrando isso. Uhum. Né? Hoje em dia, a gente tem os arquétipos, a gente tem várias outras coisas que são gatilhos emocionais. Mas quem primeiro recebe essa informação é a nossa célula. Então, por isso que é importante aonde eu estou entrando, o que eu estou assistindo. Não só isso, são instalados vários microchips dentro da gente inconscientemente, ou, como eu digo, espiritualmente, que os arcturianos trabalham muito com isso, retirar esses microchips que deixa a gente sem tela mental total. Você fica ali vivendo um dia após o outro sem propósito. E aí a gente só vai atrasando o nosso processo evolutivo aqui. Fernanda, é tão sério essa questão, né, do que a gente consome, o que a gente está assistindo ali, deixando essas emoções nos impactarem, que eu tô curiosa aqui para saber qual a relação desse comportamento das pessoas com a questão vibracional, com a questão, né, de física quântica. Olha, tudo tem relação, né? Tudo tem uma comunicação. Uma vez que eu me nutro só de situações de baixa frequência, de baixa vibração, eu vou criando dentro do meu ápice energético situações próximas. Então, a gente pode, não tem como você não fugir, né? Ficar num mundo de Bob e achar que não está nada acontecendo. Não. Eu posso estar dentro de uma realidade, mas eu posso escolher não ficar nessa energia. Porque se você começa o dia com uma energia com uma frequência baixa, tudo tende a dar errado. Né? Aí, às vezes, a pessoa fala, eu não sei porque que a minha vida só dá errado, eu saio no trânsito, alguém me fecha e tal. Qual que é o seu padrão de frequência? Aonde que está a sua energia nisso? Né? Eu recebo muitas pessoas também que, às vezes, já desistiram da vida. Porque eu não mereço isso, não mereço aquilo. Peraí, mas aonde você se perdeu? Então, a gente tem que prestar atenção, porque aonde eu coloco a minha energia é o que eu estou propagando. Entendeu? Então, com as terapias, você começa a saber o seguinte: existe um fato. Todos os dias, na vida que nós temos hoje, vai ter alguém que vai estar morrendo, vai ter alguém que vai estar adoecendo, vai ter um acidente de carro, vai ter destinos. E contra os destinos a gente não pode fazer nada, a não ser com destino próprio. Que mesmo assim, nós não temos esse conhecimento. Não temos esse poder. E né? muito menos esse poder. Nós podemos agir para colhermos frutos melhores, vivenciar o tempo presente, que é o que importa, porque o amanhã, como dizem, só a Deus pertence. Sim, perfeito isso. E recentemente eu até me peguei nessa vibração mais baixa, nessa frequência mais baixa, com os acontecimentos da tragédia do Rio Grande do Sul, né? E aí, rapidamente também, eu já falei, olha, não, minha frequência já tá muito baixa aqui, porque eu comecei a ficar muito triste, né? Muito afetada. Aí você sente aquela dor no coração, no peito, né? Aquela coisa toda. E eu percebi, e aí já identifiquei, olha, não, isso aqui não tá fazendo bem para mim. O que eu posso fazer aqui? Então, eu fiz minhas doações, né? Contribuí da forma que eu podia ali e parei de assistir aquelas coisas, porque não estavam me fazendo bem. E muitas vezes você vai ao médico e o médico faz todo o check-up e não acha nada. Não acha nada.
Entendeu? Por quê? Você começou a fazer um adoecimento celular, a nível celular. Então, até que isso vem para o corpo físico, vai demorar. Uhum. Entendeu? Não é simplesmente eu falar assim, eu estou fingindo que isso não está acontecendo. Não. Eu tenho um grupo no meu perfil, no WhatsApp, que é um grupo de pessoas. E quando aconteceu, logo quando começou o início, eu falei com eles assim, gente, eu chamo eles de minhas frequências. Falei, frequências, vamos fazer algo para ajudar a nossa contribuição. Mandei uma foto do Rio Grande do Sul limpo, lindo, conforme ele era. Vamos todos parar um minutinho e vibrar, visualizar o local dessa maneira. Porque ali você já está mandando uma energia para aquele local. Então, a nossa contribuição, além de ser a contribuição material, né, às vezes financeira, ajudando, porque está um caos, mas a gente pode contribuir dessa forma também, né, mandando uma energia para eles. Eu acho que isso é fundamental. E aí, com certeza, terapeutas no mundo inteiro podem se unir nesse sentido, né? Mandar um reiki, mandar ali uma cura, né? Esse trabalho já está sendo feito, né? Muitos dos profissionais, até pessoas que não são terapeutas também. Outra coisa interessante que você falou, os terapeutas. Pessoas acham que é só o terapeuta que pode influenciar. Todos nós somos influenciáveis. Eu não preciso de ser terapeuta para fazer uma diferença na vida de ninguém, porque todos nós estamos na Terra servindo. Todas as profissões servem. Um policial está servindo, um médico está servindo, um farmacêutico está servindo, o lixeiro está servindo. Então, todos nós estamos servindo. Então, não existe um parâmetro, às vezes, de uma profissão do que é melhor do que a outra. Porque, no início, eu também me questionei muito com a questão do ego do terapeuta. Eu falava assim, não. Quando a pessoa falava, me elogiava muito, eu ficava assim, incomodada. Eu falei, não, gente, não sou eu. Você se permitiu. Eu sou apenas o canal. Às vezes eu estudei uma coisa que você não estudou. Então, estou te mostrando aqui, olha, que se você fizer dessa forma, pode acontecer isso e isso e aquilo. E assim são todas as profissões. Né? Eu falo muito porque quando eu tive o diagnóstico do câncer e eu entrei para esses projetos sociais, muitas pessoas me viam, terapeuta. Não. Eu sou igual a todas. Todas as mulheres, todos os homens. E eu falo que, voltando um pouquinho para esse assunto do câncer, como eu falei, todos nós temos câncer. O que é o câncer? O câncer, ele é uma célula que começa a se reproduzir em alta escala num ambiente inflamado, intoxicado e sem oxigênio. Então, quem é que não está intoxicado? Né? O nosso solo, hoje em dia, puro agrotóxico, né? Pasta de dente com flúor. Isso sempre, a gente achava que isso era bom, né? Mas não é. Isso calcifica a glândula pineal. Então, a gente tem várias outras fontes que a gente veio a vida inteira usando, né? Como achando que era bom e não é. Então, a desparasitação, que agora a gente está ouvindo muito falar, mas os antigos, a minha avó faleceu recente, com 102 anos de idade. E ela tinha uma excelente saúde. Então, são coisas que lá atrás, antigamente, faziam, que hoje não se faz. Né? Então, ou seja, a limpeza do terreno biológico, a limpeza da mente. Quando você faz essas duas coisas, você ganha consciência, qualquer doença é passível de melhoria. Qualquer. Eu falo porque quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a seguir um homem, que ele chama Jimmy Albuquerque, que ele tinha câncer no cérebro, grau 4, e estado terminal. Os médicos deram para ele 30 dias, mandaram ele voltar para casa. Ele começou a fazer a limpeza do sangue. E hoje ele trabalha com isso. Ele mora nos Estados Unidos, ele é um brasileiro, mora nos Estados Unidos, está vivo. Eu tive o prazer de conhecer ele em 2020, num congresso que eu fui, tirei foto com ele, coloquei foto dele lá no Instagram e falei, olha, você foi uma das pessoas que me incentivaram. Porque se você vai olhar, às vezes, o que o médico fala, você acaba assim, acreditando. Mas quem tem esse poder... Né? Tem uma sentença ali de 30 dias. Sim. E já se passaram 2 anos? Não, se passaram 4 anos. 4 anos que eu conheci ele. Então, ou seja, ele já tem muito mais tempo que ele está vivo.
E foi aí que eu comecei a buscar e a estudar como que a limpeza do sangue faz total diferença. E o pessoal antigamente usava muito, os antigos, não sei se você vai lembrar, sal amargo, sal de Glauber. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me dava isso, era horrível, né, para limpar o sangue. Então a gente foi, com o decorrer do tempo, com a modernidade, com tudo muito sendo acelerado, a gente perdeu isso. Então o câncer me trouxe de volta a estudar a comida de verdade, entendendo? Essas situações. Então, eu busquei como referência pessoas que tiveram diagnósticos parecidos e diagnósticos muito delicados e que conseguiram reverter. Então, hoje, o que que eu vibro, o que que eu penso e o que que eu tento levar de informação? Tudo é possível quando você olha para você, quando você aponta o dedo para você. Porque tudo o que acontece não é o outro. Sim. É sempre a gente. Sempre a gente. A responsabilidade é nossa. É nossa. Então, o câncer foi mais uma das experiências que eu passei. Eu lembro que quando a médica me deu o resultado, eu falei para ela, olha, você sabe que eu vou fazer uns meus paranauês, né? Aí ela riu assim. E olha como é que é interessante. Na época, chegou uma época que eu estava fazendo atendimento só de médicos. Aí, de repente, chegou uma oncologista. Eu falei, uai, o que será que o universo tem para trazer para mim? Deixei. Passou-se meses, resultado do câncer. Então, essa médica, que era minha paciente de terapias holísticas, fazia barras de axis comigo, foi a minha médica. E é a minha médica até hoje. Gente, Entendeu? mas o universo é perfeito mesmo, né? Já foi preparando ali a Já foi conexão. preparando. Então, quando você começa a prestar atenção no movimento que acontece na nossa vida, Na sincronicidade. quando alguém chega, quando alguém sai, tem um propósito. Hoje, ela chama a doutora Letícia Niegro, é a minha médica. Então, e ela sabe que eu faço o que ela pede, tem coisas que eu também não faço, e ela já ri assim. E hoje é uma médica também que usa os produtos frequenciais. Então, o mercado tem crescido muito, porque a medicina tem trazido, a ciência tem começado a mostrar que as emoções é um fator de autorresponsabilidade das nossas curas. Né, as doenças, elas vêm mostrando pra gente, olha, isso aqui não tá legal. Mas e se você trata daqui para baixo e não trata aqui, o resultado eu não sei se vai ser muito satisfatório. Porque não tem como. A nossa mente é o nosso computador. É ela que vai mandar tudo pro seu corpo. Exatamente. E o que a gente tem dentro da gente? As 5 feridas da alma, que todos nós temos. Né? As 5 feridas da alma, que é a traição, a rejeição, o abandono, a injustiça e a humilhação. Em algum momento da nossa vida, principalmente na infância, nós vivenciamos algumas dessas emoções. Ou uma, ou duas, ou três, ou todas ao mesmo tempo. E isso fica gravado, registrado nas células do nosso DNA, e a gente vai para a vida com essa frequência. Então, hoje em dia, os processos frequenciais, a gente consegue ter muito resultado, porque a gente vai lá na raiz do problema e recodifica aquilo ali que está naquela energia, consegue colocar uma energia que, como é que eu falo? Não é que sobressai, mas é que ela transforma e você consegue enxergar a vida de outra forma, não sendo a vítima, Sim. mas sendo o protagonista da sua própria história. E isso aí é fundamental, né, para uma vida mais funcional, mais plena também, né? E as coisas fluírem naturalmente como deveriam ser desde o início. Porque a gente já nasce em essência, mas a gente vai se transformando no meio do caminho, né? E é importante também, Fernanda, isso que você trouxe da questão de como que você encara as situações, como você encara os diagnósticos. Porque, assim, se a mente não está saudável, se você recebe um diagnóstico de câncer e começa a aceitar aquela sentença de morte, vai se caminhar para isso. Vai caminhar para isso. Né? Vai caminhar para então, isso. Tem essa diferença muito grande aí. E a mente, realmente, ela é o nosso ponto principal ali. Então, se eu lembro que eu ficava sempre perguntando. Eu ficava sempre perguntando. Porque eu senti muitas dores. E eu sentia dor na perna. E aí eu comecei a buscar, eu lembro que eu gastei meu dinheiro todo com quiropraxia. Eu vendi um carro. E aí eu gastava o dinheiro na quiropraxia, eu fazia contenção da dor na coluna. E não era o câncer. Então é uma doença muito silenciosa. Né? Ela não te informa
que você tá doente. Uhum. E aí a médica ficou surpresa, porque o câncer, eles falam que para ele chegar no corpo físico, ele demora de 5 a 14 anos. Eu falei, então eu já estava doente há muitos anos. E nenhum resultado pegou isso. Olha, não tinha essa informação. De Então, 5 a 14 anos. Você pode adoecer. E na leitura emocional diz que quando você sofre algo de uma esfera emocional muito intensa, a partir de 1 ano que ele também pode desencadear. Sempre tem uma causa emocional por trás. E às vezes pode ser uma causa simples aos olhos das pessoas, mas intensa para aquele que sofreu. Sabe? Pode ser, às vezes, uma coisa simples. Um almoço de família e alguém falou algo comigo que eu me senti humilhada, por exemplo. Para outra pessoa é uma bobagem. Mas para quem sentiu, não é. Não, e se torna mais sério ainda que situações desse tipo, a pessoa ficar remoendo. Então, ela tá fortalecendo aquela dor repetidamente, né? E muitos questionam, por que eu, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca questionei isso com Deus. Uma pessoa boa eu sei que eu sou, porque eu sei do meu coração. Mas uma coisa que eu queria aprender era o que eu preciso aprender com isso. E sabe o que eu aprendi, Kátia? Antes eu olhava e servia muito para fora. O câncer trouxe para mim a seguinte informação. Se você não fizer algo por você, ninguém mais vai fazer. Eu fiquei num momento que eu precisava ser cuidada, porque a gente fica muito cansada, né? Fica muito cansada. Então, tinha dias assim que eu não conseguia fazer um suco. Eu tomei muito suco, né? Aí eu fui estudar também sobre isso. Então, aí a minha irmã veio, né? Minha irmã veio do Canadá, largou a vida dela lá e veio para me ajudar e ficou junto comigo. Eu tive muito apoio da minha família, muitos amigos também. Eu tenho muitos amigos que são espiritualistas, então todos me ajudaram muito e eu aceitei todas as ajudas e foi muito importante. Foi uma experiência muito interessante porque antes eu cuidava. E aí, nesse momento, eu tive que trabalhar de ser cuidada. Sim. E é muito difícil. Quando você está na postura de terapeuta cuidando do outro, você acha que você não precisa. E aí eu comecei a ver ali o meu orgulho. Sim. Sabe? Eu entrei, eu entrei de cara, assim, quem é eu mesma? Eu comecei a perceber que eu estava sendo orgulhosa. Por quê? Porque como eu já tinha consciência que aquilo era uma experiência da minha alma, que eu precisava passar e ressignificar, então eu achava que eu não precisava de ajuda. Mas aí o câncer me trouxe para outra situação. Não, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós podemos servir um ao outro. A sua posição agora é essa. Foi uma mensagem, então, né, para você. Foi uma mensagem. Uma mensagem para focar mais em mim. Uhum. Então, se você fala quem era a Fernanda antes e quem era a Fernanda depois do câncer. A Fernanda depois do câncer, ela consegue falar não de forma leve, tranquila. Sem culpa. Sem culpa. E eu não vou querer agradar primeiro o outro. Primeiro sou eu. E isso não é ser egoísta. Porque, principalmente nós, mulheres, a gente vem de uma criação, né? Quando é criança, quais eram os nossos brinquedos? Casinha, né? Bonequinha, cuidando da filha, Sempre cuidando da casa, sempre cuidando. E que é muito da energia também, né? Energia feminina. Entendeu? Então, eu precisei ficar nesse lugar de agora ser cuidada. Então, eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar. E aí retornei em 2023, ano passado, né? A pessoa que cuidou de mim com a terapia integrativa falava assim, quando você melhorar, nós vamos trabalhar juntas. Eu falei, tudo bem. E aí, na época, eu não tinha dinheiro, ela me tratou e eu fui pagando ela depois. Fiz as pazes com o dinheiro, tá? Porque antes eu não me sentia merecedora. Era algo que estava no meu inconsciente. Então, eu gostava muito de trabalhar de graça para as pessoas. Até que eu estudei, a física quântica foi muito clara para mim que no universo existe o mundo da troca. Não existe esse somente dar. O que você dá, ele precisa retornar. Por isso que hoje eu coloquei um trabalho social que a pessoa tem que ter uma troca, tem que ter uma mínima troca. Mas essa troca ela é importante ter para validação da energia, do compromisso que a pessoa está ali. Você já reparou que às vezes você doa algumas coisas que as pessoas não dão valor? Sim. Porque não teve essa troca. E eu aprendi, o câncer me trouxe isso. Como é importante você valorizar o seu trabalho.
como é importante você se posicionar, porque o que mais temos hoje de preciosidade é a nossa energia e o nosso tempo. É isso. Se você não tem tempo e você não tem energia, você não tem saúde. Sim, e outra coisa também que eu aprendi em relação a isso foi através da constelação, o equilíbrio do dar e Dar e receber, né? receber, E às justamente. vezes a gente acha que tá sendo ajudando, tá sendo muito boazinha em dar e não ter o hábito de receber, mas a gente tá prejudicando o outro, né? Sim, na visão sistêmica, eles costumam dizer muito o seguinte: quando eu ajudo o outro, sendo que ele não me pediu, eu estou numa postura de arrogância. Então eu fui tratando todas essas sombras, Aham. sabe? O ego de achar que eu estava fazendo alguma coisa pelo outro, o orgulho de achar que eu não precisava. Aqui eu tô abrindo a minha vulnerabilidade, né? Tô falando para vocês a minha parte vulnerável, mas é uma parte humana. Eu sou humana como todos nós. Então eu tive que trabalhar o meu ego, trabalhar o meu orgulho, trabalhar a minha vaidade. Então eu acho assim que o câncer me transformou muito nisso. Hoje eu Uhum. vejo que eu sou uma pessoa conforme as outras e eu também mereço, porque eu tinha a crença do não Não merecimento. merecimento. Então eu mereço hoje em dia ser bem remunerada. Eu mereço hoje em dia ser bem amada, mereço pessoas ao meu lado. Então, eu fui desencadeando isso nesse 1 ano e meio de muitos pensamentos, muitas reflexões, fui montando tudo isso na minha cabeça. Hoje eu trabalho 100% com essas questões vibracionais, frequenciais, levando consciência, o que a emoção traz no nosso corpo e faço todos os protocolos. Hoje em dia eu estou parando de criar, mas eu já tenho mais ou menos umas 5 atividades que agora eu não estou dando mais conta. Eu estou parando um pouquinho, porque como são muitas pessoas que procuram e o meu atendimento é um atendimento humanizado, não é robô. As pessoas não conversam com robô quando mandam mensagem no meu WhatsApp. Demanda tempo. E demanda muito tempo, Uhum. porque às vezes a pessoa chega com uma demanda que ela não sabe nem, você caiu de paraquedas, Uhum. mas eu gosto assim de poder dar uma atenção, porque assim como essa pessoa está nesse lugar, um dia eu já estive. Sim. E eu encontrei alguém que teve a mesma paciência comigo. Então, quando eu Aí você vejo tá outro ser devolvendo humano, ali o que eu estou recebeu. devolvendo e para fazer ela ganhar consciência. Uhum. Gente, quando a pessoa ganha consciência do que ela pode transformar para a vida dela, você se sente realizada. Eu tenho um caso que eu vou contar rapidamente de um senhor, né? Hoje em dia eu trabalho com algumas parcerias, alguns profissionais que conhecem a minha vida, conhecem a minha trajetória e conhecem o meu trabalho, me indicam algumas pessoas. Então, uma fisioterapeuta indicou um paciente que teve 2 AVCs, o último foi assim com 15 dias, e aí eu fiz um programa para ele que chama Programa Dharma 30, que são 30 minutos de escuta ativa, onde a pessoa me passa todas as suas queixas e ela recebe um relatório que correlaciona as suas emoções com os fatos que ela está vivenciando no momento da saúde dela. Dentro daquilo ali, se a pessoa falar que quer, eu monto um protocolo de tratamento com os florais frequenciais, que é o que os corpos energéticos dela estão me dando uma informação que eu preciso tratar. Porque antes que a doença se manifeste no corpo físico, ela se manifesta primeiro nos corpos sutis, que é o corpo emocional, o corpo astral, o corpo energético. E aí esse senhor falou assim: não, eu quero sim. Eu quero tratar junto com os florais. Então ele estava aberto, usou da medicina tradicional e associou a medicina frequencial. E eu mandei para ele por áudio as situações. E aí ele falou: ótimo, porque agora eu vou ouvir várias vezes. E o resultado dele foi tão espetacular que ela fez um vídeo e me mandou. Eu fiquei até emocionada, porque eu fico emocionada de ver o resultado das pessoas, eu choro à toa mesmo. E ela falou, Fernanda, foi fundamental os áudios que você mandou para ele, porque ele viu que tinha uma questão de rigidez por trás disso, né, que aumenta o fluxo sanguíneo, bombeia coração e tal, e que estava causando algumas questões relacionadas ao AVC. O medo e a ansiedade também, ele facilita muito para que essas coisas aconteçam. Então, ele começou a ouvir várias vezes a mesma coisa, falando da dificuldade que ele tinha em receber um não, do tanto que ele era inflexível. E aí ele foi criando consciência de que ele precisava mudar, ele não queria mais Uhum. ter o terceiro AVC. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz porque foi de uma dor que me transformou, que eu acredito que se as pessoas pegarem os nossos exemplos, elas não vão precisar passar pelos mesmos caminhos.
elas vão conseguir pegar esse exemplo e transformar. E o que que é? Muitas vezes a gente acha que é dono da razão e dono da verdade. Não, de forma alguma, De né? forma alguma. A gente está aqui para aprender, para Entendi. somar e contribuir uns com a vida dos outros. Exatamente. E respeitar muito, né? Com certeza. O livre-arbítrio. E fazendo uma conexão aí do que você me contou. Inclusive, eu vi esse vídeo lá no seu Instagram. Ah, você viu? É muito, muito bacana. Fazendo uma conexão com o trabalho que eu faço também, que eu sou consultora de perfil comportamental. Então, que legal. e ter a compreensão dessas tendências comportamentais também é mais ou menos isso. É você identificar ali essa rigidez, né? Essas questões aí que vão interferindo na sua relação com os outros e consigo mesmo. Sim. O tanto que isso te faz mal quando está disfuncional, né? Uhum. Então, identificar ali seus pontos fortes, seus pontos de melhoria também contribui, porque vai trazendo a consciência. O seu primeiro impacto ali, quando vê ali e começar a visualizar aqueles pontos de melhoria, causa dor, causa incômodo, né? E assim, se identificar mesmo agindo daquela forma. Mas a partir do momento que você identifica, você começa a mudar. Então, aí vem essa ressignificação e você começa a ser uma pessoa melhor para você e para os outros. E aí, consequentemente, também pode evitar várias outras coisas, né? Com certeza, porque você ganha consciência. Eu falo que quando a pessoa faz as coisas no automático, ela não tem consciência, ela vai conseguir algum resultado? Vai. Mas quando você tem consciência, você tem mais clareza. Sim. E a clareza te faz falar assim: opa, deixa eu agora ver qual é o próximo passo. Eu não saio atropelando e fazendo as coisas da maneira com que eu acho que tem que ser. Então, assim, hoje em dia eu faço esse trabalho, faço o trabalho da biorressonância e a gente tem resultados incríveis. As pessoas estão entendendo, os médicos estão compreendendo e sabendo que ninguém quer tirar nada de ninguém. Uhum. A gente quer trabalhar todo mundo junto. É complementar. Complementar. É uma saúde complementar. Sim. Né? É você olhar, porque quando a pessoa chega na medicina integrativa, por exemplo, para uma consulta, o médico fica 2 horas com você, te perguntando coisas lá da sua infância. Vai falar, o que que tem a ver? Tem tudo a ver. Não adianta, às vezes você dá algo que vai remediar, mas não vai conseguir sanar. Uhum. Então, olhar para as nossas dores, fazer terapia, buscar ajuda, não é qualquer pessoa que está pronto para isso. Porque às vezes você vai lidar de frente com situações que você não quer, mas que são necessárias para a sua transformação. Então, a dor, ela é sempre bem-vinda. A dor transforma. Transforma. Estejam preparados para poder encará-la de frente. Né? E, Fernanda, me explica aqui um pouquinho sobre a mentoria que você, né, o programa que você mencionou aqui. É para qualquer público ou é só para quem quer trabalhar nessa área? Não, na verdade, essa mentoria não é para quem quer trabalhar, é para quem quer transformar o seu padrão de frequência. Eu tinha uma ferramenta que hoje eu não divulgo mais, mas ela está sempre comigo, que chama terapia intuitiva. Terapia intuitiva, a gente sente o campo da pessoa, vê o que ela está aberta ali a receber, e a partir daquilo ali você vai montando estratégias, montando ferramentas vibracionais e energéticas para alterar o padrão de frequência dela. Muitas vezes a gente usa o sound healing, que é a terapia com som, né, porque os instrumentos, eles trabalham diretamente nas células do corpo. E aí, essa mentoria é para essas pessoas que querem dessa transformação. Porque dentro da mentoria, ela tem um trabalho terapêutico. Né? Eu estava estudando sobre as crenças limitantes quando me veio muito claro, foi muito claro, tem pessoas precisando disso. E aí eu falei, tudo bem. Como eu gosto de seguir muitas minhas intuições, falei, vou abrir. Então, abri essa mentoria e chama Mentoria Vibracional Terapêutica, programa MVT, onde dentro desse programa a gente tem alguns encontros são presenciais, outros são online, onde a gente faz um trabalho da biologia da célula. É fazer a célula receber aquela informação ou voltar em algum processo que ela sentiu e não ressignificou no corpo, está preso e aquilo pode se transformar em alguma doença. Então, a gente faz esses exercícios
e faz também a liberação das crenças limitantes, dos bloqueios através das barras, faz o alinhamento energético com o Soul Healing, trabalha a cromoterapia, que é o alinhamento dos chakras com as cores, e faz o uso em casa dos florais. Cada um recebe um kit com os florais, né? E tem alguns bônus também que a pessoa que fecha a mentoria, ela recebe, e tem um acompanhamento, tem alguns exercícios que tem que fazer, mas nada chato, porque eu não gosto de muita coisa, então eu imagino, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, é coisas práticas, mas que despertem a consciência da pessoa que ela não precisa ficar naquela frequência de dor. Então, o que a gente faz? A pessoa ela pode escolher se ela quer alguma área a ser trabalhada, ou ela me deixa o campo aberto. Ela me deixando o campo aberto, em algum momento da mentoria, vai me direcionar para algum fato. Às vezes vai um fato, vai ser relacionamento, outro vai ser processos financeiros. Algum momento a gente vai conseguir identificar. Muitos deles trabalham muito a questão da criança interior, a criança ferida, que a gente começa a ver lá atrás. Quando eu era criança, eu me sentia assim, assim, assado, e hoje está repercutindo em alguns processos que ela não gostaria. Então, essa mentoria é uma mentoria fechada, ela não é em grupo, mas eu pretendo abrir em grupo para a gente alterar, até em termos de valores, fazer grupos menores, tá? Porque é um local muito seguro, as pessoas não ficam gravados, nenhuma das sessões são gravadas, a gente finaliza ali mesmo, né? Porque é uma coisa que é pessoal da pessoa. Então, a gente tem todo o cuidado e todo o respeito. Então, essa mentoria, eu vou abrir ela de 3 em 3 meses. Talvez volte a abrir mais uma em agosto ou em setembro, porque eu não gosto de muita gente, porque quando você tem um volume muito grande de pessoas, você não consegue dar a atenção necessária a cada um que precisa. E quando você está tratando de dor e de alma, você precisa estar mais concentrada, precisa ter tempo disponível para ouvir. Para ouvir também conseguir observar ali, Observar. Né? O que está acontecendo ali, as mensagens que o corpo está falando. Traz. E eu não trabalho, Kátia, com volume. Sim. Não trabalho com volume. Por trabalhar com energia, eu faço atendimentos presenciais, no máximo 3. Muito difícil fazer 4. São 3 atendimentos, por exemplo, um de manhã, um de tarde, ou um de manhã, um de tarde, um de noite. Por quê? Porque a energia é a mesma coisa, você pegar a sua sacolinha pesada e deixar nas minhas costas. Então, é um trabalho muito sério. Com certeza. E eu também sou ser humano, eu preciso depois limpar dessa energia. Você precisa ser cuidada. Depois. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas fulano de tal fez isso, fez aquilo, ou um valor assim, assim, assado. Eu falei, olha, tudo na vida tem um preço. E depois que eu consegui me posicionar como que eu também tenho esse merecimento e eu entrego aquilo que eu estou me propondo, eu modifiquei tudo. Eu até falo que tem gente que fala que eu deveria aumentar até mais. Falei, não, porque senão eu não vou dar condições de todas as pessoas terem acesso. Mesmo porque quando a pessoa não tem acesso, eu ainda faço uma avaliação para que eu possa atendê-la. Porque jamais eu vou deixar de atender uma pessoa que está no momento de dor. Por causa de dinheiro, jamais. E a pessoa que chega até você é porque foi encaminhada aí energeticamente. Espiritualmente. Pessoas que falaram, olha, eu consegui um resultado, então indica. Então, assim, e aí quando a pessoa vira para mim e fala assim, não tenho dinheiro, dinheiro não é o problema. Porque todo mundo tem em casa uma roupa que não usa. Todo mundo tem em casa um objeto que está guardado. E hoje em dia as redes sociais estão aí para isso. Né? A gente tem várias plataformas que você consegue vender tudo. Então, a gente precisa fazer esse movimento. A gente precisa parar de reclamar. Sim. A gente precisa criar essa crença, né? Essa crença da reclamação. Da reclamação. Ou seja, eu estou clamando mais daquilo para mim. Aí só reforça. Bom, Fernanda, e como que, então, entra em contato com você, tanto para os atendimentos quanto para participar da mentoria? Então, eu tenho a minha página, né, no Instagram, Dharma.terapias da alma. Tenho também uma loja online, onde eu coloquei os produtos à disposição. Entrando em qualquer um dos 2 perfis, tem o ícone do WhatsApp. Também eu estou no Google, você pode procurar lá, Fernanda Dharma, com DH, você pode achar. Lá tem todos os meus contatos, pode mandar uma mensagem de WhatsApp ou via direct, só aguardar que eu entre em contato novamente e a gente acerta como será
a trajetória aí de quem está disponível para mudar de frequência. Ótimo. E assim, para a gente finalizar, Fernanda, esse bate-papo aqui muito enriquecedor, né? Muito conhecimento novo para mim e espero que tenha contribuído muito para você que está nos assistindo. Deixe aquela mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para poder olhar mais para si, né? Deixa vir lá do seu coração. Pois é. O presente nós já recebemos. Estar aqui nesse planeta, com a nossa matéria, com a nossa mente, com a nossa consciência, com a nossa racionalidade, mentalidade e sentimento. Cabe a cada um de nós fazer a escolha que preencha o seu coração de vitalidade, de alegria, de leveza e assim conduzir a vida no aqui, no agora, com os recursos que você tem, baseado na gratidão. Porque se você chegou até aqui, você merece ser feliz. Gratidão. Que lindo! Gente, vamos ficando por aqui. Foi um grande prazer te receber, adquirir todo esse conhecimento e conhecer novas oportunidades, né, de sermos pessoas mais saudáveis, com mente mais saudável. E espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pelo seu tempo. Kátia, eu que agradeço, viu? Um prazer poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho de frequência, um pouquinho de vibração. Eu espero que possa aí levar um pouquinho de informação para as pessoas, saber que tudo é possível, né? Tudo é possível para aquele que quer. E até aqueles que muitas vezes não estão em condições, que às vezes estão passando por situações tão difíceis, que até tomar um próximo passo é difícil, mas peça ajuda, né? Nós nunca estamos sozinhos. Muito obrigada. Isso mesmo. Gente, então até o próximo episódio.